Seja bem-vindo a mais uma resolução do Memorize, questão do Enem 2010. Boa questão, ela diz o seguinte, sob pressão normal ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus. Tendo como base essa informação, o garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica, contendo água no fogareiro do fogão na sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita da seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tapando-a logo em seguida. Verificando após alguns instantes que a água na seringa havia parado de ferver, então ele só pegou a água primeiramente, tá? No experimento. Então aqui ele tinha um copo ali, né, que continha água, foi lá e encostou ali a seringa e puxou, tá, o líquido para dentro da seringa com o êmbolo, certo? Puxou ali o líquido para dentro da seringa. E a água parou de ferver. E aí depois, quando ele olhou ali apenas para a seringa, né, sem estar fora do líquido, ele percebeu que a água tinha parado de ferver nesse primeiro momento. Logo em seguida, esse aqui foi o primeiro momento, logo em seguida o que ele fez? Ele pegou a mesma seringa e puxou o êmbolo para trás. Quando ele puxa o êmbolo para trás, ele vai perceber o seguinte, que ele está aumentando aqui o volume, nada mais do que o espaço está sendo aumentado, né? O espaço que ele tinha aqui, ele está aumentando. Então, o que ele também está fazendo aqui é diminuindo a pressão sobre esse líquido. Ao aumentar o volume, ele está diminuindo a pressão. Tem mais espaço, está menos pressionado esse líquido. Só que quando ele diminui a pressão sobre esse líquido, ele vai perceber que o líquido que estava aqui dentro agora começa a borbulhar, começa agora a entrar em estado de ebulição, ou seja, volta a ferver. E qual que é o motivo do líquido voltar a ferver quando eu diminuo a pressão? É porque quando eu diminuo a pressão, eu diminuo o ponto de ebulição. Ou seja, antes a água aqui para ferver precisaria estar a 100 graus, agora aqui diminuindo a pressão a 80, 70 graus, a água já começa a ferver novamente. Não cedi calor, não cedi energia, apenas trabalhei com a pressão. Vamos ver as alternativas. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento, letra A, permite a entrada de calor no ambiente? Não, porque ele tampou a seringa. Ele tira a seringa, tampa ela. Ele tira o líquido e tampa a seringa. Não houve troca de calor, o sistema está fechado. B. Provoca por atrito um aquecimento da água. A água ela não é aquecida. O que muda é o ponto de ebulição. Por isso que a água volta a ferver. Ele não cede calor para a água. O que ele mexe é na pressão interna da seringa. Produz um aumento de volume, que aumenta o ponto de ebulição da água. O aumento de volume reduz a pressão. E ao reduzir a pressão, diminui o ponto de ebulição da água. Se aumentasse o ponto de ebulição da água, a água não voltaria a ferver. Ela volta a ferver porque o ponto de ebulição caiu. Então, por isso que está errado. Letra D. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Perfeito. Por isso que ela volta a ferver. Letra E. Possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita a sua ebulição. O contexto não é sobre densidade. Aqui a gente não está falando de massa. A gente está falando sobre pressão. Então, o conceito não é trabalhado entre massa, sobre volume. Não é isso que ele está mexendo. Ele não está mudando a densidade do líquido. A densidade da água continua 1 grama por ml, tá? Ela não vai mudar. O que a gente está trabalhando aqui é com a pressão atmosférica. Vou mostrar um exemplo de vídeo aqui que eu acho que vai deixar bem claro esse experimento. Olha só, o rapaz puxa a seringa e segurou, não está fervendo. E ele vai puxar o êmbolo, pum! Quando ele puxar o êmbolo, a água ferve. Tá vendo? Porque diminuiu o ponto de ebulição. Ao soltar o êmbolo, a água para de ferver, fica normal. Esse é o experimento que foi feito. O mesmo descrito na questão do Enem é esse experimento aqui, tá? Ele esquentou a água lá no micro-ondas, a água ainda não está fervendo, ela está quente, tá? Só que quando ele puxar, ele está aumentando o volume. E aumentando o volume, ele está diminuindo a pressão. E a pressão nada mais é do que a pressão de vapor, ou seja, a pressão que é exercida sobre o líquido para trocar de estado físico. A pressão que é exercida para impedir com que a água líquida vire vapor. Quando a gente diminui a pressão, é como se tivesse menos pressão sobre a água, impedindo ela mudar de estado. Então, como você tirou a pressão sobre a água, ela muda de estado mais facilmente. Ela entra em estado de ebulição mais facilmente. É por isso que em alta atmosfera, onde a pressão é menor sobre o líquido, acaba que ele consegue virar gás mais facilmente, né? Ele está mais livre para virar gás. É por isso que ele entra em estado de ebulição mais rápido.